Olá! E o Dicas de Leitura de hoje tem uma convidada muito especial que é parceira da Rede Municipal de Educação e que participa dos nossos projetos de leitura, do Clube da Leitura, participa da Semana Municipal do Livro Infantil e que hoje está conosco, a Luciene Coelho. Querida, muito obrigada por ter aceitado o convite, pela tua generosidade em estar conosco. E hoje a gente vai compartilhar um pouco de tudo aquilo que tu tem construído, mas como que a literatura iniciou também na tua vida. Eu queria que tu puxasse lá da tua memória, da infância, como que tu começou a ter acesso à literatura, para que se transformasse tão lindamente pelas tuas mãos nessas narrativas que hoje nos chegam. Olá, Valesca, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer vir aqui, participar dos projetos, fazer parte do Clube da Leitura. Tantos momentos que estão registrados na minha memória de prazer, de alegria. Bom, e a minha trajetória, relacionada à literatura infantil, ela teve início lá na infância, realmente, né? E com a minha mãe. Eu sou filha única, né? Então morávamos em São José e a mãe sempre valorizou a leitura. Então, dentro das possibilidades da nossa família, ela me presenteava com livros, né? Em São José não tinha banca de revista, não tinha shopping, não tinha toda essa facilidade hoje, que até em supermercados a gente consegue comprar livro de literatura hoje, né? Então, comprávamos sempre que atravessávamos a Ponte Hercílio Luz e íamos até São José. Íamos até o centro de Florianópolis. E assim, a minha biblioteca infantil foi crescendo. Minha mãe guardou esses livros e eu agradeço muito a ela numa caixa. E quando eu me mudei de São José, eu fui presenteada com essa caixa de livros. E ela realmente ela é um tesouro. Quando eu vou até as escolas, converso com as crianças, falo dessa trajetória, eu apresento o meu tesouro, eu falo para eles o que é um tesouro para vocês e eles me relatam várias coisas. Até, na maioria das vezes, os relatos são bem sentimentais, bem família, eu fico muito contente. Tesouro é minha avó, tesouro é minha mãe, né? E eu falo que esses tesouros também são os meus, mas eu tenho um especial que eu trouxe para a escola, que é a caixa. E aí eu apresento os meus livros, livros de 50 anos e mais, né? Que eu até trouxe hoje para mostrar. Eu trouxe hoje essa coleção aqui que era Disneylândia, toda cheia de fita adesiva, durex, né, para poder se manter e visitar as escolas do município. Então eu apresento para eles que era um periódico, era uma revista mensal que apresentava os personagens da Disney, né, do Walt Disney, e em quadrinhos. Então ela é muito interessante. Também ganhei os clássicos da literatura, né? João e Maria e mais 10 clássicos que eu lia, relia e até ganhar o próximo, eu decorava a história e falava sozinha no quarto, contava a história todinha. E aí também apresento sempre o Reforma da Natureza do Monteiro Lobato, que foi um dos meus primeiros livros sem gravura, que eu achava que não ia conseguir ler, porque acostumada com os livros ilustrados e coloridos, quando veio o Monteiro Lobato me surpreendi, porque despertou ainda mais o gosto pela leitura, apesar de não ser colorido, né? Mas, claro, né, a narrativa fantástica. E eu sempre falo para as crianças, nem precisa de ilustração muitas vezes, pode fechar o livro que tu já consegue imaginar toda a história, né, mentalmente. Então, esses são alguns dos meus livros de infância, que graças à minha mãe, o incentivo que ela deu, né, cada vez mais eu fui apreciando a leitura e me tornando leitora. Mas e aí? Foi lindo, eu fiquei, né, encantada. Eu gostaria de saber como que foi daí da tua trajetória profissional, porque tu te tornou professora, né, foi supervisora, para ser escritora e para trazer então essa tua imaginação para a escrita. Quando foi para escolher, né, o curso superior, eu tentava me encaixar em todos e não conseguia me ver em nenhum, a não ser pedagoga. E aí a minha habilitação foi supervisora escolar, passei no concurso para a Prefeitura de São José e trabalhei durante 29 anos como coordenadora pedagógica, supervisora escolar dos anos iniciais. E aí foi a minha praia, né, o meu prazer, porque sempre procurei incentivar a leitura, a literatura em sala de aula e foram desenvolvidos alguns projetos bem importantes, né? E aí começou esse trabalho todo com literatura, perto da aposentadoria, a ideia já veio, né? Por que não escrever meu próprio livro?
E cada vez mais eu fui percebendo que eu era capaz disso, né? E aí veio o primeiro livro, que surgiu de um passeio ao Ribeirão da Ilha, onde olhando para o mar e vendo os isopores brancos, né, aquelas boias da fazenda de ostras, eu pensei no meu primeiro livro, sendo mais regional, contando uma história da nosso círculo aqui, né, da nossa região, e aí veio o personagem ostra. E comecei então a fazer pesquisas. Comecei a fazer cursos, a me preparar, comprei alguns cursos, fiz cursos com alguns autores, comecei a fazer pesquisa sobre ostras. E aí a personagem Ostrelinha, ela surgiu. A Ostrelinha, ela é uma ostra que mora no sul da ilha, tem como principal característica a ser aventureira e curiosa, e aí ela começa as aventuras. O primeiro livro, ele se chama Ostrelinha, e é a aventura da ostra lá no Ribeirão da Ilha, conhecendo a nossa maricultura. Então esse é o primeiro livro com a primeira personagem. Eu pedi então ao ilustrador, que é o Ramon Murilo, para que ele criasse uma ostra simpática, com os olhos grandes, olhos curiosos, observadora, para poder dar início então a essas aventuras, né? Então, o primeiro livro surgiu de um passeio na nossa região, em Florianópolis, e aí a escritora catarinense, Luciene, continua pela região. No segundo, como é que foi? É a mesma personagem, as aventuras, né? Fala um pouquinho sobre essas aventuras, porque os pais e os professores que estão nos assistindo, nem todos já leram os teus livros. Eu li e me deliciei. Queria que tu contasse um pouquinho. O segundo livro, Valesca, também é uma aventura, só que agora lá na Barra da Lagoa, no leste da ilha. E também foi, segundo o Ilan Breman, que é um escritor, ele sempre fala que o escritor é um pescador de ideias. Então eu me coloco nesse lugar de pescadora, sabe? E um dia também, passeando na fortaleza da Barra da Lagoa, me deparei com um lugar incrível que muitas pessoas ainda não conhecem, mas que eu oriento, se puderem, vão até lá, que é a trilha do Dômen da Oração. E fazendo essa trilha, olhando aquele lugar espetacular, cheio de cultura e de histórias, eu resolvi levar a Ostrelinha para lá. A Gaivota e a Ostrelinha foram para a Fortaleza da Barra da Lagoa e fizeram a trilha do Dômen da Oração. E lá elas foram recebidas por uma pessoa muito especial, para Florianópolis, para a nossa cultura, para Santa Catarina, para o Brasil, que é o Adini Ramos, que ele é um pesquisador fantástico, pescador, ele se intitula pescador, pesquisador e professor. E ele me deu todo esse suporte, conversamos, fui escrevendo, mostrando para ele, e através desse livro, eu acredito que registrei uma parte muito importante da nossa história. No livro eu faço homenagem ao pescador Seu Diquinho, que é uma figura ilustre da Barra da Lagoa, cheio de histórias para contar. A Dona Passa, que é uma rendeira, uma moradora que teve 14 filhos, que mora lá na Fortaleza, que me contou histórias fantásticas também, que estão aqui registradas, e o Adnir. Os três são personagens do meu livro. E aí, a Gaivota e a Ostrelinha sobem mais uma vez uma trilha maravilhosa e contam a história desse livro aqui. Aventuras da Ostrelinha na Barra da Lagoa. Continuando as aventuras, não satisfeitas, né, porque a ilha e os municípios vizinhos são muito bonitos aqui na nossa região, a Ostrelinha e a Gaivota foram para São José. Eu sou josefense e estava mais do que na hora também de contar a história desse município, que é muito bonita, e enquanto pedagoga, sentíamos até necessidade de um livro que falasse sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, para as crianças. Então, tomei todo um cuidado de fazer essa narrativa, esse registro, falando, claro, de fatos históricos, porque falar de história tem que se falar de fatos históricos, mas de uma forma mais prazerosa, lúdica, criativa, né, para que não cansasse a criança e ela tivesse interesse. Então, as personagens, Ostrelinha e Gaivota, chegam em São José e são recepcionadas, porque o convite parte do João de Barro e da Maria de Barro. E da Maria de Barro. Um casal de pássaros josefenses
que moram no Beco da Carioca, ao lado da Igreja Matriz de São José, um lugar lindo, onde, no quarto poste, a casa deles está situada, a casa do João e da Maria. Então é muito bonito assim ver, falar sobre a cultura açoriana, né, sobre os oleiros, sobre a primeira usina hidrelétrica da região, que está situada lá em São José e restaurada e lindíssima, o Jardim Botânico. Então são lugares que nem os próprios josefenses muitas vezes conhecem, né? E as crianças agora vão ter oportunidade de conhecer aqui, de convidar suas famílias para ir até o local, de fazer um passeio. Então essa é a história da aventura da Australia em São José. E aqui então, com esse último livro, acaba, entre aspas, né, as aventuras da Australinha, né, que daí eu vou partir para outras histórias que logo, logo eu vou poder contar. Ai, que alegria esse nosso bate-papo. Estou muito feliz de poder ter a tua presença também aqui nesse momento. E, assim, aguardando então os nossos novos lançamentos para a Semana Municipal do Livro Infantil. Teremos novidades e mais circulação dos teus livros na nossa rede. Obrigada, querida, e que tu continues assim, escrevendo com relevância e principalmente trazendo elementos que são aqui da nossa regionalidade, porque as nossas crianças e os nossos estudantes precisam mesmo ter acesso a aspectos que são tão especiais e ter esse sentimento de pertencimento através da escrita literária. Muito obrigada, viu, Lu? Que venham novos projetos. Eu só tenho a agradecer. Agradecer a acolhida, porque aqui em Florianópolis, no DBEC, por ti, Valesca, e por toda a tua equipe, pelos professores da rede, né, pelos funcionários, eu sempre fui muito, muito bem acolhida, né, me sinto muito bem quando vocês me convidam e eu faço as visitas. É uma aventura, né, porque até de barco eu ando, vou à Costa da Lagoa, à Barra da Lagoa, eu vou no norte, sul, leste, oeste, mas com muito prazer, com muita alegria. E que vocês tenham bastante sucesso e continuem esse incentivo à literatura catarinense, aos novos autores e à leitura de forma geral. Muito obrigada.